Saudações, pessoal! Voltamos com mais um vídeo agora da nossa série da ficha Mutas para a criação de adversários em uma aventura. Então, retomando de onde a gente tinha parado, né? Eu tinha feito aqui praticamente as jogadas através dos dados para os nossos dois exemplos, né? A questão do acampamento goblinoide e da nave alienígena. O que eu vou tentar fazer agora? Me baseando praticamente nisso que a gente determinou em jogadas aleatórias, a gente vai partir para a questão de traduzir isso para o jogo, como que a gente vai fazer, digamos, a questão descritiva, já que essa parte inicial da parte de regras a gente já tem. Então o que a gente vai fazer agora? Praticamente, a gente tem aqui uma listinha, que é uma versão um pouco mais detalhada, com mais espaço para ter área para escrever, que a gente vai começar então pela parte do acampamento goblinoide. Depois eu faço um outro vídeo para a parte da nave alienígena. Então, o que a gente vai utilizar num primeiro momento? Aqui eu apenas transcrevi o que seriam aquelas ideias iniciais dos adversários, levando em conta o contexto do acampamento goblinoide e do que a gente já determinou aqui na história, sobre qual vai ser o papel de cada personagem e como que a gente vai transcrever as habilidades e equipamento determinado por ele. Além de, no final, a gente acrescentar ali as outras etapas, os ajustes pela raça, pelo equipamento e como cada habilidade fica somando tudo o que vai acontecendo. Então, partindo desse princípio, o que a gente já sabe? A questão das armas que cada um vão usar, que a gente determinou no vídeo anterior, né? Aqui a gente já tem o dano de cada uma. E, basicamente, partindo desse princípio das armas e do papel de cada um, a gente já começa a meio que determinar o que cada um vai fazer. Então, por exemplo, pensar num Minion, que é aquele soldado mais simplesinho para dar volume, que é mais fraquinho. Usando espada, é plausível a gente considerar que são os soldados goblins, no caso. Pensando que esse acampamento goblinoide vai ter as três variações mais comuns dos goblinoides, né? No caso, o goblin, que é aquele tipo um ser humanoide, meio que uns 50 centímetros abaixo da média de altura, com feições mais assim bestiais e animalescas, né? O Hobgoblin, que é mais parecido com um humano na questão de altura, e os Bugbears, que são as versões uns 50 centímetros acima da altura, que são mais assim parrudo, bruto, mais essa questão. Eles são, como é que dá para dizer, uma raça não necessariamente menos intelectual, mas por culturalmente ser mais tribais e violentas, costumam ser uma sociedade, digamos, um pouco mais difícil de conviver, então são excelentes antagonistas em histórias de cenário medieval para aventuras de RPG. Então a gente vai nesse exemplo clássico aqui no caso. Então, seguindo a linha, determinando que o soldado Goblin vai ser aquele nosso Minion, a gente tirou na jogada anterior que o nosso personagem único usaria uma arma atípica, uma arma exótica, né, a Kusarigama, que é como se fosse uma pequena foice de uma mão que acaba usando também uma corrente na outra extremidade. Então eu pensei nele como se fosse tipo um de general, já que ele é uma figura com uma arma exótica e que tende a ser um pouquinho mais forte que o habitual. Seguindo a nossa linha, a gente vai ter ainda a questão dos dois tanques, que a gente determinou que esse papel teria dois representantes. A questão de um Bugbear, que é, como eu falei, essa criatura um pouco mais parruda, que vai usar uma lança, e a questão do arqueiro Goblin. A questão do tanque com arco não combina muito assim, já que a função do tanque é ir para cima e aguentar pancada. Enquanto que você, usando um arco, a tendência é que fique mais afastado da ação. Mas foi o que a gente determinou ali, então a gente ajusta o que tem. Depois a gente vai para a questão do atacante, né? Apesar de ele ter tirado um canivete com uma arma pequena, digamos que causaria pouco dano, a gente assim pensa em algo mais assim que ele vai tentar pelo menos bater. Se não vai causar muito dano, vai pensar acertar o golpe. Então a gente imagina que ele também é um tipo de soldado. E por último, a questão do personagem de suporte, a gente ainda não pensou naquela questão de como que a gente vai traduzir a habilidade dele, que seria essa questão de fornecer ataque mais um para os aliados. Mas a gente parte do princípio que a arma dele vai ser uma funda. Então a gente pensar que ele vai ser um fundeiro, que existe essa palavra, tive que pesquisar, não sabia. Basicamente um Goblin seria uma opção também. Então aqui a gente já tem esse princípio que a gente vai ajustando cada um deles, baseando nessa linha inicial. Então o que a gente vai fazer agora? A gente já tem o dano, pelo menos a arma que vai usar, e a gente já tem o papel. Agora a gente pega o que a gente determinou ali nos dados, quando a gente rolou para determinar a característica de cada um, e vai acrescentando justamente
para fazer essa ficha completa daí no caso. O que a gente tem que levar em conta? Aqui no adicional, a gente vai colocar as habilidades de uma maneira já com a maneira de uso certo, só que é interessante a gente colocar junto essa questão desses outros modificadores, porque assim, pensando que alguns personagens são soldados nesse acampamento de uma, digamos, uma pequena sociedade tribal e mais violenta, é curioso pensar que assim, ó, basicamente deixar alguns deles começar com alguma armadura adicional seria plausível, já que são um grupo combativo, praticamente, é um acampamento de guerra. E a gente leva em conta também a questão de que eles têm diferentes variações raciais, já que a aparência do Goblin, do Hobgoblin e do Bugbear são diferentes, entende? Então a gente pode simplesmente fazer da maneira um pouquinho mais complicada, que é pegar o parâmetro de cada raça e adaptar, ou tentar fazer uma maneira mais simplificada, que é o que eu chamo aqui do ajuste rápido. Praticamente a gente vai levar em conta o quê? A questão de um atributo mais importante e tentar fazer da maneira mais breve possível para facilitar esse ajuste. Então, assim, para evitar praticamente mais trabalho, né? Então, o que a gente faria aqui no caso? Se é uma raça que ganha força, a gente pode simplesmente traduzir isso num aumento de dano. Não precisaria, digamos, a gente criar uma ficha com todos os atributos daquele personagem. A gente só traduz isso. Se é uma que ganha agilidade, dá para botar mais um bônus de ataque. Se é uma raça que tem astúcia, pode dar uma perícia adicional, o que talvez nem venha a ser utilizado, mas talvez no primeiro teste de perícia dela. Se tem um bônus de espírito, pode dar um aparar adicional. Se tem um bônus de vigor, pode dar uma resistência. Ou quando tem alguma alteração de tamanho, a gente pode considerar simplesmente o ajuste do movimento oposto ao da resistência. Então, uma raça com tamanho maior poderia ter, por exemplo, uma resistência maior, mas um movimento mais lento. Isso pelo menos já dá aquela modificação mais rápida sem precisar detalhar muito a ficha. E aqui a gente acaba aplicando isso. Tanto o exemplo do equipamento, pensando num acampamento mais militarizado, quanto a questão dos modificadores de raça. Então a gente poderia colocar aqui no adicional, por exemplo, que, vamos dizer, aqueles que tendem a ter sair mais na mão, partir mais para ação, podem ter esse papel de ganhar uma armadura. Então a gente pode colocar aqui que o soldado Goblin pode ter uma armadura leve, o general é plausível que ele tenha uma armadura também, o Bugbear, já que a questão dele é aguentar a pancada, a gente pode botar essa armadura, eventualmente a gente deixar junto aqui o arqueiro, já que ele vai ficar de longe, a gente pode até meio que deixar de lado, podemos deixar assim fora. E o soldado, como ele vai para cima também da ação, a gente deixa nessa linha. Então fica algo assim, digamos, válido, no sentido que todo mundo que usa arma com ataque corpo a corpo recebe uma armadura de brinde, digamos. Enquanto que os outros que atacam à distância fica meio assim, digamos, deixamos de lado daí no caso. Mesma coisa a questão do tamanho. A questão de um Goblin, a gente pode considerar que por ele ser pequeno, ele pode ter, digamos então, essa questão de uma movimentação um pouco maior. Então a gente pode botar aqui que o movimento dele, o padrão é 6, o dele fica 8, mas que a gente coloca aqui também que a resistência dele fica menos 1, pela questão ali, digamos, do próprio tamanho, que é comum esse ajuste, então, por ele ser, digamos, uma raça diminuta. O Hobgoblin fica na mesma, a questão do Bugbear a gente pode fazer o contrário, então a gente pode determinar, por exemplo, que ele vai ter um movimento 4, porém, ele vai ganhar mais 1 de armadura. Então ali a gente também considera isso pela questão do, digamos, de armadura não, meio que de a resistência dele, né, vai acabar ajustando. Então a gente lembra disso para já ajustar. Então, por último aqui também a questão do arqueiro Hobgoblin mantém, do soldado Hobgoblin mantém, e a gente deixa aqui então do fundeiro Goblin que aplica a mesma situação. A questão do movimento maior, então a gente deixa aqui essa parte do movimento 8 e a gente acrescenta ali que ele também vai ter esse detalhezinho ali para ser ajustado na resistência. Então o que a gente vai fazer agora? Praticamente a gente segue para a próxima etapa, já que seria esses primeiros ajustes. Então vamos transcrever. O mínimo inicialmente tinha um aparar 4, uma resistência 4 e um ataque de 6. O nosso plano aqui então é que meio que a resistência, que ele ganharia, digamos, 1 pela armadura e perderia 1 pelo tamanho, fica praticamente a mesma coisa. Então, como ele não tem nenhuma outra habilidade para a gente levar em conta, a gente pode simplesmente transcrever. O aparar dele fica 4, a resistência dele fica 4, o ataque segue sendo D6, já que não tem nenhuma modificação, para causar o dano de 8 mais D6. Então fica nessa linha ali mesmo, de 8
mais de 6. Então aqui a gente já tem pelo menos o nosso soldado Goblin bucha genérico padrão para dar volume praticamente nessa linha. A única coisa que muda então é que a movimentação dele é 8, mas os outros parâmetros de combate a gente já tem. Seguindo aqui para o nosso general Hobgoblin, o personagem único, a gente já tem que levar em conta o quê? Que ele já tem pelo menos esse modificador de resistência um pouquinho maior pela questão da armadura dele. Então a gente deixa aqui que o aparar dele praticamente segue o mesmo, não muda. Então deixamos esse aqui. E a gente tem a questão aqui que já tem essa modificação. Pela nossa jogada de resistência, quando fez ele já tinha uma resistência um pouco acima, que ficou determinada como se fosse já uma armadura adicional, ou uma pele mais grossa, ou algum outro motivo. Como a gente está dando um bônus adicional de armadura, a gente ajusta essa resistência 6 com 1 de armadura para uma resistência 7 com 2 de armadura. Então aqui a gente vê que ele fica um pouquinho mais resistente, o que já dá uma valorizada pela armadura que ele está usando. Como a questão do ataque dele e do dano não tem modificação, a gente apenas copia. Então deixamos aqui o D6 e a Kusarigama também causando 2 de 4 de dano. O que a gente tem aqui? A habilidade dele que foi gerado. Essa questão dele poder causar medo e poder causar a condição preso. Então aqui o que a gente pode estipular? Coincidentemente, ele acabou caindo com uma arma que utiliza uma corrente, cujo ataque pode ser utilizado para tentar imobilizar o alvo. Então a gente pode estipular que, basicamente, juntando essas duas habilidades dele, que ele poderia fazer talvez uma disputa de intimidação, uma disputa de perícia, alguma coisa nesse sentido, em um alvo que ele usou a habilidade preso enquanto ele está usando a arma dele, que automaticamente causaria uma disputa de medo também. Isso pode ser interessante para a gente conseguir meio que partir das informações que a gente já tem e adaptar isso de uma maneira que seja prática no jogo. Talvez porque ele justamente seja visto como general e isso causa aquela intimidação nos outros personagens, pode ser usado como habilidade. Além de que, a gente leva em conta que a questão da habilidade de suporte, quando não é para o personagem de suporte, é interessante sempre deixar uma limitação, um uso mais restrito, justamente porque o personagem único pode ter qualquer tipo de habilidade, enquanto que o de suporte só pode ter habilidade de suporte. Então isso deixa ele um pouco mais restrito, valorizando esse papel de combate dele. Então a gente estipular que a habilidade de medo só funciona em quem já está preso por ele, acaba tendo uma limitação boa que fica condizente com a descrição do personagem. Então a gente pode colocar que aqui a habilidade, então, quem ficar preso pelo ataque dele, sofreu aquele ataque com a corrente na intenção de não causar dano, mas de fazer essa mobilização, digamos que já vai fazer um teste contra a condição de medo, que daí já fica tudo incluso. Então digamos que ele ganha esse tipo de ataque para causar essa condição adicional, como habilidade do personagem mesmo. Seguindo, a gente vai aqui para o Bugbear. Então o que a gente tem aqui? A questão da movimentação reduzida, por ele ser mais lento, mais pesado, digamos, mas por esse tamanho aumentado, ele também tem essa resistência maior, que já vai ganhar, digamos, mais um de armadura que ele está utilizando. Então o que a gente vai levar? Esse tanque, aqui no caso, que já tinha uma resistência 6, a gente pode aumentar para uma resistência. Claro, vamos começar pelo aparar no caso, né? O aparar dele é 5, mas aqui digamos que não se aplica. A gente pode até levar em conta a questão da lança, que ela tem aquele bônus de aparar se ele está usando, digamos, com as duas mãos. Então a gente pode considerar isso também, daí dá pra gente levar em conta ali no caso. Então digamos aqui a gente coloca que a lança, estava quase esquecendo desse detalhe, lança com aparar mais 1 com duas mãos. Então aqui a gente leva em conta isso. Como ele não está usando escudo, tranquilamente para usar. Então ele ganha aparar mais 1 por usar a lança. Então o nosso T1 aqui do aparar 5 vai para um aparar 6, o que já dá uma chance maior dele conseguir não sofrer dano. E caso venha a sofrer dano, ele tem a resistência pelo tamanho e a resistência pela armadura, somado com a resistência 6. Então ele vai ter uma resistência 8, porém 2 pontos são de armadura. O ataque a gente apenas mantém ali no caso. Então ele vai acabar batendo com o de 6 para causar de 6 mais de 4. E ainda tem essa questão que eu já estava esquecendo. Olha o errinho aqui. Ó. Ele já ganha a habilidade do aparar mais 1. Então na verdade 6 aqui já vira um 7. Vamos corrigir aqui que a coisa é feita ao vivo. Ao vivo gravado, né? Mas deu para entender. Então esse aparar aqui no caso
Vamos corrigir aqui no caso. Então a gente tem a questão do aparar base que foi determinado na jogada, que é 5, mais 1 pela habilidade de tanque, mais 1 pela questão da lança com duas mãos. Então aqui esse aparar é 7 na verdade. Então a gente já deixa aqui certinho para não ter erro. Então ele fica um pouquinho mais forte na real. Então a gente deixa aqui, já tem essa questão. E agora a gente apenas copia. Então o ataque com D6. E se pegar, ele vai causar esse D6 mais de 4 ali também. O que a gente poderia fazer aqui também de exemplo, como eu citei antes ainda, digamos que assim, ó, basicamente como ele é um Bugbear, que ele é essa raça maior ali no caso, dá pra gente escolher, digamos, se a gente quer dar um aumento de dano ou um aumento de resistência, já que se a gente for parar para ver, a raça de Bugbear geralmente tem isso, muitas vezes uma limitação de inteligência, talvez, uma limitação nesse sentido, mas como ele é bem parrudo e robusto, digamos, ele tende a ganhar essa resistência maior ali no caso. Então o que a gente poderia fazer? Talvez dar um bônus de força para ele, talvez simplesmente ignorar nesse sentido, seria plausível, mas por questão de facilidade, vamos só finalizar ele e seguir adiante. Então a gente deixa aqui a lança de 6 mais de 4. Esse seria o dano do ataque dele. Seguindo agora, a gente vai para o nosso arqueiro Hobgoblin, que ele usa o arco curto, então, e pela habilidade dele, ele vai ter essa questão. Aqui a gente já chega para aquelas pequenas bizarrices das jogadas aleatórias, que ele tem aquela habilidade de ficar incapacitado apenas se sofrer dano que causa a fraqueza dele. O exemplo que eu utilizei no outro vídeo é justamente o Troll do D&D, que sofre dano, mas regenera muito rápido, e esse dano só não é regenerado por fogo. Então o que a gente pode pensar? Como que a gente vai adequar essa resistência maior, onde esse arqueiro Hobgoblin é muito mais difícil de ficar incapacitado do que um outro personagem, do outro adversário padrão? O que a gente pode pensar? Talvez uma armadura, talvez seja, por exemplo, como se fosse assim, digamos, uma arma fechada onde o personagem está dentro e ele apenas fica como tipo uma pequena casinha onde ele fica com o arco atirando e talvez tivesse que destruir primeiro a parede para chegar até ele, ou às vezes tentar apenas simplificar e dar a ele a vantagem resiliente, que possibilita que ele sofra um ferimento a mais. Então nesse contexto, por questão de agilidade, a gente pode apenas tentar deixar essa questão dele ser resiliente, já que ele ganha essa vida adicional, digamos, já que um personagem que é apenas um extra fica incapacitado quando sofre um ferimento, a gente pode estipular que ele precisa sofrer 2 para justamente compensar essa habilidade dele, já que nesse contexto aqui, como a gente não está partindo para alguma coisa muito assim, digamos, ficou meio forçado, meio fora, né, no caso, a gente deixa ali a gente ajusta para ter essa, digamos, essa vantagem. Então a gente deixa aqui que ele ganha a habilidade resiliente, o que já é bem apelona, por assim dizer, porque às vezes parece pouco, mas esse ferimento a mais ali deixa o adversário muito mais tempo atrapalhando numa batalha. Então, os outros a gente apenas transcreve. Ele não tem armadura, não tem um modificador de tamanho pela raça, então a gente apenas segue igual. O aparar do nosso T2 é 5, a resistência é 6 e a gente tem o ataque de 6. Então a gente deixa aqui tudo na mesma. Então, 5, 6 e o de 6. E o arco curto, então, a gente apenas mantém nessa linha, que acaba sendo dano 2 de 6, que esse é padronizado do arco. Então aqui a gente vai para o próximo agora, o nosso atacante 1, que é o soldado Hobgoblin. Então a habilidade dele é que ele já tem esse dano aumentado. Então em vez de 6 mais de 4, ele já bate com 2 de 6. E a gente apenas acrescenta essa questão ali, digamos, da armadura dele. Então, a parar, o que eu pensei? Por ele ter um papel de atacante e praticamente usar duas armas leves, seria plausível a gente pensar que como a função dele é bater, ele não usa escudo para poder usar, digamos, 2 canivetes. Então pensar que ele é um personagem com essa opção de ataque múltiplo seria plausível, já que a função dele é bater e ele meio que não está muito preocupado com a própria integridade física, considerar que ele usa 2 armas leves, uma em cada mão, e quando ataca, bate com as duas, pode ser justamente uma opção válida. Então a gente pode colocar aqui no caso que ele usa então
2 ataques. Quando ele puder realizar essa ação, ele vai ter essa vantagem no caso, já que ele está abrindo mão de um escudo para proteção. Então a gente deixa aqui que ele luta com 2 canivetes. Às vezes ele pode pensar em arremessar um no desespero, sei lá. Às vezes é uma opção também, não muito prática, mas a gente deixa ele como alternativa. Então o bônus da armadura dele vai se aplicar à resistência. O aparar, ele pode ganhar até um bônus, supondo que ele está com arma adicional, né? Então isso depende de quantas armas o adversário dele vai estar usando na hora, né? Então se ele ataca um adversário, se ele ataca com 2 armas o adversário que usa uma, ou se ele ataca com um adversário desarmado, também tem um bônus para ser levado em conta. Mas isso daí já é outra situação. Então o aparar dele segue sendo 4. A resistência dele por causa da armadura aumenta, então fica 5 com 1 de armadura. E o ataque dele a gente mantém o mesmo D6 então. A única coisa que muda, que a gente já tem da própria habilidade dele, é que quando ele acerta um golpe, ele causa dano 2 de 6. E por último, a gente tem aqui então o nosso suporte, o nosso fundeiro Goblin, que fica de longe atirando pedra nos adversários. A gente tem que a habilidade dele então vai ter essa resistência -1, praticamente por causa do tamanho dele, já que ele é um pouco menor, mais frágil, digamos, mas que ele tem essa questão do movimento maior, então. Como ele não usa armadura, já que a função dele é ficar de longe arremessando pedras, a gente vai ter justamente esse ajuste. Então, o aparar dele aqui não muda, segue sendo 4. Então, a gente leva em conta aqui que já tem essa questão que segue o mesmo. A resistência dele, então, a gente acaba baixando. Normalmente, eu não gosto de deixar uma resistência menos que 4, justamente porque o personagem fica muito fragilizado. Mas a gente pode estipular nesse contexto, né, que ou a gente apenas ignora essa penalidade para não baixar o 4, ou a gente apenas deixa 3 mesmo, já que é para ser um personagem para causar esse estrago ali também. Então a gente deixa, que a gente faz aqui então, que ele, enquanto longe, digamos ali dos outros, não vai ter esse maior problema. Então talvez uma resistência de 3 não seria o mais adequado, como eu falei, eu não gosto de número muito baixo. Mas, já que a função dele é só bater de longe, e a intenção é você chegar perto para explorar essa fraqueza, fica plausível ali, então, a gente deixar um pouco mais abaixo. A questão do ataque dele, o que a gente leva em conta? O bônus dele, por ele ser um personagem de suporte, com habilidade de suporte de ataque +1, o que a gente pode estipular? Que talvez quem está ao redor dele ganhe um bônus também, então seria interessante como se fosse uma formação de fundeiros goblins, onde ficam todos lado a lado e um fornece o bônus para o outro e ataca. Então a gente pode estipular isso, que praticamente goblin aliado que está adjacente a ele ganha esse bônus de ataque. Diferente então do nosso único que também tem habilidade de suporte, a habilidade de suporte de um personagem de suporte tende a ser um pouquinho mais forte. Então a gente pode estipular dessa maneira, que qualquer outro goblinoide aliado dele que esteja ao lado já ganha esse ataque. Então a gente coloca aqui, ataque +1 para aliado adjacente. Então a gente tem essa questão da estratégia, justamente. Então às vezes ele está adjacente ali. Então a gente deixa aqui para já ficar. Então assim, o que acontece? Às vezes ele está sem munição, ele vai usar a habilidade dele de colar no coleguinha, que justamente vai servir para dar um bônus de ataque. Então já é uma opção válida. E isso pode ser mais explorado se, por exemplo, a gente imagina 3 goblins com fundeiros lado a lado, tacando pedra nos inimigos. Então cada um aproveitando o bônus do outro. Então a gente deixa esse aqui, né? O bônus acaba não se aplicando a ele, então ele bate com D6 e não com D6 +1, mas praticamente o bônus vai para os coleguinhas. E a gente tem aqui a questão do dano 2 de 4, padronizado também para ataque à distância. Então aqui a gente já tem, digamos, esse ajuste, no caso, né, feito baseando então na questão do que a gente começou determinando pelos dados, adaptou para a questão do contexto da arma que está utilizando e do papel que vai ter para chegar, digamos, num papel mais detalhado com a raça e com a classe do personagem, e depois a gente junta tudo, o que foi determinado no dado, ajustado pelos adicionais, para usar isso aqui, a ficha, então, para a história, para a aventura. Então aqui a gente já tem aqueles inimigos rápidos, digamos, que a gente vai, digamos, habitando a sala, conforme vai sendo desbravada a masmorra, baseando-se nessa tabela. Então agora a gente vai para um outro vídeo fazendo o segundo exemplo da nave alienígena. Então, valeu pessoal!